Olá, eu sou Valdir Stornagel, esse é o podcast Entre Linhas, um podcast de histórias, de encontros e de orações. As mãos, os pregos e a espada. Esse é o tema da conversa de hoje. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Há algumas imagens e metáforas que, quando são pronunciadas, entram fundo na gente. E foi isso que aconteceu comigo quando vi o meu amigo Ziel Machado, falar sobre as marcas que carregamos nas mãos, ou melhor dito, daquilo que carregamos em nossas mãos. Deixem-me descrever um pouco o que quero dizer e o que foi aquilo para o qual Ziel nos chamou a atenção. E para isso eu trago a nossa imagem dois momentos do Evangelho de João. Num desses momentos, o cenário descrito tem a ver com a iminência da prisão de Jesus por parte dos principais sacerdotes e fariseus que vinham armados. Vinham armados e vinham prontos para prender a Jesus, e de fato foi isso que fizeram. O evangelista João nos diz que nesse momento, um momento de tensão, um momento de confrontação de grupos, por assim dizer, Pedro puxou da espada, feriu um dos guardas, e Jesus o repreendeu dizendo: guarde a espada. Guarde a espada. As pessoas que vinham prender a Jesus, elas vinham armadas, elas vinham com as espadas nas mãos, armadas para prender a Jesus. E Pedro procurou responder a essa cena igualando-se a eles. Puxou da espada. E Jesus lhe disse: guarde a espada. Não é pela espada que Jesus construiu o seu caminho. Não é pela espada, Jesus disse a Pedro, que ele iria marcar não apenas a sua caminhada, mas que ele iria marcar o caminho pelo qual os seus seguidores deveriam ser marcados, deveriam se caracterizar. Guarde a espada. Na outra cena, já num quadro pós-ressurreição, Jesus, de uma forma surpreendente, aparece a uns discípulos amedrontados, escondidos, trancados. E Jesus os saúda com a paz. E depois de saudá-los com a paz, lhes mostra as suas mãos e o seu lado. Esse lado que havia sido traspassado por uma espada, por ocasião da sua crucificação, quando ele já estava na cruz. E as suas mãos marcadas pelos pregos que o fixaram na cruz. E assim ele se apresentou a esse grupo amedrontado de discípulos, marcado pela espada, marcado pelos pregos, e suas mãos e seu lado testificavam a isso. Duas imagens. Numa delas, a mão carrega a espada, como sinal de uma força aparente, como sinal de prontidão para uma luta armada, de igual para igual, espada com espada, e até como sinal de desespero. A espada pronta para a batalha. Batalhas que produzem mortos e feridos. Batalhas que se acumulam no decorrer da história e que mais e mais produzem a esses mortos e a feridos espadas com espadas, que não representam construção, caminhos novos, e que não representam
caminhos de paz. Guarde a espada, disse Jesus. Na outra cena temos Jesus nos mostrando as mãos, que apontam para uma entrega e apontam para um sacrifício. Um sacrifício que dá a Jesus a autoridade de pronunciar para com os discípulos a saudação da paz. E foi isso que ele fez. Ele saudou os discípulos dizendo: paz seja com vocês. Duas imagens. E está muito claro qual delas foi a opção de Jesus. E como diz Paulo na sua carta aos Filipenses, fazendo uso de um famoso hino cristológico, Jesus se esvaziou a si mesmo, assumiu a forma de servo. Se esvaziou a si mesmo e assumiu a forma não daquele que agarra a espada e com a espada quer construir um caminho novo em meio aos feridos e aos mortos, mas como aquele que se entrega, se esvazia, como aquele que se deixa prender e como aquele que constrói um caminho novo, um caminho pelo qual somos chamados a andar. Está muito claro. Jesus tem duas palavras para nós. A primeira delas é: guarda a espada. Muitas vezes no decorrer da história a igreja tem tido essa tentação de colocar a mão na espada, de construir a igreja, de querer defender a igreja, de construir, entre aspas, o reino de Deus na força da espada, com a espada na mão. E Jesus sempre de novo, no decorrer da história, nos diz: guarde a espada. Guarda a espada, aliás. Guarda a espada e segue-me, porque é isso que Paulo também diz quando se refere a Jesus e se refere a nós na sua carta aos Filipenses: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Assumir a esse caminho do esvaziamento, a esse caminho da entrega, a esse caminho do sacrifício, tem sido um desafio e até um conflito que tem acompanhado a vida da igreja no decorrer da história, sempre de novo. A tentação de querermos ser igreja com espada na mão, instituição que guarda, por assim dizer, que luta pelos seus direitos, instituição que quer construir o reino de Deus com a espada. E a resposta de Jesus é sempre a mesma: guarda a espada. Aliás, cuidado com a espada, porque esse caminho é tentador, mas esse caminho é também transformador. E há no Evangelho de João uma cena muito similar à primeira, quando Tomé é aquele que diz: olha, enquanto eu não pôr a mão nesse seu lado, enquanto eu não conseguir discernir, ver as marcas nas mãos desse Jesus que se esvazia e que assume a forma de servo para que seja glorificado como o Rei, como o Senhor da história. Enquanto eu não vir a essas mãos de Jesus, a esse seu lado, eu não vou acreditar, eu não vou conseguir acreditar. E então Jesus aparece de novo e aparece a Tomé, e Jesus diz a Tomé: Tomé, eu estou aqui, olhe para mim, toque o meu lado, olhe as minhas mãos, toque as minhas mãos, porque sou eu. Pode pôr, perceba, discirna, não é Tomé, não é com a espada. Eu estou aqui, como aquele que se esvaziou a si mesmo, como aquele que foi sacrificado, como aquele que se entregou, como aquele que
que gestou um caminho novo, que não é o caminho da destruição e da morte pela espada, mas é o caminho da entrega, é o caminho do sacrifício, é o caminho do resgate ao outro, pela entrega de mim mesmo. E como eu fiz na cruz, disse Jesus, e então ele tem a autoridade de dizer: paz seja com vocês. Eu iniciei esse podcast falando dessa imagem, metáfora que quando chegou a mim me bateu fundo, e eu agradeço a essas imagens usadas pelo Ziel, porque eu passei a pensar quantas vezes somos marcados e quantas vezes caímos nessa tentação da espada, onde queremos manifestar força, onde queremos medir forças, e de quanto esse é o caminho que apenas gera destruição, feridos e mortes nesse mesmo caminho. O que vemos? O que temos em nossas mãos hoje, neste tempo de tanta polarização, de tantos cancelamentos e de tanta exclusão? Me parece que nesse tempo a tentação de sacar da espada é uma tentação da qual nós temos sido acometidos e muitas vezes somos percebidos como sendo aqueles que temos a espada nas nossas mãos, a espada que gera feridos e mortos, e Jesus nos diz: guarde a espada. Nós precisamos nesse momento, nesse tempo, nessa hora, como igreja, dizer não para a tentação da espada. E precisamos ouvir de novo o convite de Jesus para segui-lo, na disposição para a entrega, segui-lo na disposição para o sacrifício, segui-lo como aquele que se entregou por nós, para que nós possamos ser marcados pelo mesmo modo de viver, como disse Paulo, que há em Cristo Jesus. É preciso dizer não para a tentação da espada. E é preciso ouvir de novo o convite de Jesus para que sejamos filhos da paz. O Cristo crucificado nos saúda com a sua paz e nos chama para segui-lo, sendo filhos e filhas da paz, no mundo de tanta raiva, de tanta exclusão, de tanto cancelamento, para que possamos ser a comunidade daqueles que acolhem com a paz, a comunidade daqueles que caminham com os outros e os aceitam, a comunidade daqueles que seguem a Jesus, deixando ecoar em nós e entre nós a sua palavra: guarde a espada, paz seja convosco. É dessa paz que nós vivemos, e é a serviço dessa paz que nós precisamos ser encontrados no caminho do seguimento a Jesus. Paz seja com vocês. Eu agradeço ao Ziel por essas imagens que ele usou e que de fato me marcaram. Obrigado, Ziel.